Então, gente, na aula passada a gente falou sobre qual era o problema da mecânica clássica, né? Problema com a mecânica clássica. Então, isso é o espírito dessa aula, da aula passada, da aula de hoje, é motivar por que a gente precisa de uma nova teoria, né? Por que a gente precisa de mecânica quântica. Então, a gente está vendo, né, que os dois triunfos da física do século XIX eram as leis de Newton, né? F igual a ma, e a teoria de radiação de Maxwell, né? Eletromagnetismo de Maxwell. E uma das consequências dessa teoria de Maxwell, né, é que uma carga acelerada ela irradia energia, né? E a potência irradiada, energia por unidade de tempo, né? Eu escrevo esse parêntese aqui escrito em letras normais só para a gente lembrar o que é esse L. Energia por unidade de tempo, ela é proporcional à aceleração do objeto, né? Então, isso daqui ao quadrado. Então, tem 1 sobre 4πy0, tem 1 sobre c ao cubo, tem um fator 2/3 aqui, tem a carga do elétron ao quadrado, a carga que está sendo acelerada ao quadrado, se for um elétron, isso vale a carga do elétron, vezes a ao quadrado. Tudo bem, gente? Todo mundo lembra disso? E só um comentário que eu não fiz semana passada, porque a gente estava sem tempo. Isso aqui é uma consequência de relatividade, para quem sabe de relatividade. E eu vou mostrar para vocês rapidinho que isso aqui é uma consequência de relatividade. Muito rápido. Então, imagina que a gente tem aqui uma partícula, né? Um elétron, por exemplo. O elétron laranja, ele tem que ser laranja. Todo elétron laranja, não sei se vocês sabem, mas... Então, esse elétron está andando para lá com velocidade v constante. Tá? E aí, durante um intervalo de tempo t, que eu vou marcar por essa linha aqui, ele é desacelerado. Tá bom, gente? Então, ele sofre uma desaceleração. Então, ele anda essa distância aqui, que é v vezes esse tempo t. Então, aqui ele para. Então, aqui o elétron não está mais andando. Então, ele estava andando a uma velocidade constante, né? E aí a gente para ele. Vai desacelerando e aí ele para aqui. Ok? Agora, se eu fizer um desenho aqui, né? Eu vou desenhar uma esfera em torno desse elétron. Vou tentar fazer isso direito. Então, tem essa esfera aqui. Vou fazer melhor. Então, isso aqui é para ser uma esfera, tá? Imagina que eu estou lá longe agora, fazendo uma observação. Como é que eu faço? Ah, é aqui. Desculpa, eu estava fazendo errado. Peraí. Então, vamos lá. Então, imagina que eu estou lá longe, fazendo uma observação desse elétron. Está horrível isso. Vamos fazer direito. Aqui. Então, certo controle da mão. Eita. Então, certo controle de desenho aqui. Vamos ver. Ah, melhor. Então, o lance é que
Imagina que o observador, né, a gente, está aqui longe, assim, em algum lugar lá longe. Então, deixa eu desativar essa. Então, a gente está aqui, a gente é um observador aqui longe, tá? Demora um tempo, né? Durante esse intervalo de tempo T, né, a informação de que o elétron está parando, ela só pode viajar uma distância r, que é dada por velocidade da luz vezes t. Né? Porque, como consequência de relatividade, toda informação tem que se propagar abaixo da velocidade da luz, certo? Então, se a gente desenhar as linhas de campo desse elétron aqui, fazer a linha de campo dele laranja, elas são radiais, né? O elétron é uma carga radial. Certo? Okay. Então, essas linhas de campo aqui, né, elas demoram um tempo para a informação de que o elétron parou ser refletida nessas linhas de campo, certo? Então, se o elétron não tivesse parado, ele estaria aqui, ó. Isso significaria que a linha de campo dele seria uma coisa assim. Essa aqui é a linha de campo. Essa é a linha de campo que o elétron emitiria, né, caso ele não tivesse sido desacelerado. Okay? Então, ele desacelera, né, durante esse tempo T, e durante esse tempo T, a informação de que a linha, de que o elétron está sofrendo uma desaceleração só pode viajar até aqui, que é a distância dada por c vezes a velocidade da luz. Okay? Então, nesse intervalo de tempo aqui, né, a gente tem essa região aqui, onde o campo ele tem que deformar, né, para acompanhar, para você ter uma continuidade entre o campo que o elétron está emitindo e o campo que o elétron teria emitido se ele não tivesse parado. Tá fazendo sentido, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Eu tô tentando desenhar aqui direito, mas tá bravo. Minha mão tá... Pronto. Então, isso aqui é uma linha de campo eletromagnético, né? Isso daqui é o que o elétron emitiria, caso ele ainda continuasse uma velocidade v, só que ele não está numa velocidade v, ele foi desacelerado. Quando ele é desacelerado, isso obriga as linhas de campo que saem dele a mudarem para poder casar a linha de campo que ele teria, caso ele não tivesse desacelerado, com a linha de campo que ele tem agora. Okay? Então, essa região aqui, que eu vou denotar para essa aqui no meio, é uma região de campo não estático, certo? Então, você tem que imaginar que isso aqui é uma casca esférica, né, de tamanho ΔR, onde ΔR é muito pequenininho, certo? E essa casca esférica, ela expande a velocidade da luz, carregando a informação para observadores distantes de que o elétron desacelerou e agora ele está parado. Então, essa linha de campo ela tem que ser consertada para a nova linha de campo correspondente à posição do elétron. Tudo bem, gente? Esse meio aqui é o que a gente chama de radiação eletromagnética que foi emitida. É uma onda eletromagnética. Thiago, Valeu. você pode repetir a última coisa que você falou sobre a linha de campo, por favor? Posso. É porque, olha só, o elétron ele estava andando a uma velocidade v. Aí, de repente, algum observador, alguma coisa fez ele desacelerar e ele parou, certo? Ele parou aqui. Se ele não tivesse parado aqui, né, se ele tivesse continuado andando em velocidade constante, ele estaria aqui nesse determinado instante que a gente está olhando para essa imagem. Então, um observador longe, que ainda não deu tempo da informação de que o elétron sofreu essa desaceleração chegar nele, tem que necessariamente, por relatividade, ver uma linha de campo, que é essa daqui. Tá certo? Só que a linha de campo do elétron é uma coisa assim, ó. Ele está aqui agora. Né? Então tem que ter... talvez a figura não esteja muito boa. Isso vai acontecer então porque
por causa dessa demora da informação de que o elétron parou de se mover e chegar ao observador. Exatamente. Entendi. Exatamente. Demora um tempo para o observador longínquo ficar sabendo que o elétron parou de andar a uma velocidade constante. Certo? E esse tempo que demora, né? Nesse instante T, esse tempo que demora, ele necessariamente esses campos eles têm que casar, entende? Por continuidade, eles satisfazem uma equação de Maxwell, né? Que é uma equação diferencial contínua. Esse campo elétrico ele tem que ser uma função contínua, ele tem que ser diferenciável também, né? Mas, enfim. Então, esse carinha daqui, ele carrega essas esferas, essas cascas esfericamente simétricas, ela carrega essa informação, ela expande a velocidade da luz, né? E ela vai retificando esses campos aqui. Ela vai fazendo com que esse campo aqui case com um campo que um observador distante ainda acha que tem, entendeu? E aí essa informação vai sendo atualizada. Só que essa informação, isso que está acontecendo, é um pulso de luz, entendeu? Isso é o que acontece quando você acelera uma carga. Faz sentido? Então você começa a entender fisicamente por que essa fórmula aqui depende da aceleração, depende da carga, né? Claro, se a carga for zero não tem efeito, mas isso é um pulso eletromagnético, isso é uma onda eletromagnética, é luz, tá? E no limite, né, em que a gente toma isso aqui, um cálculo diferencial, esse ΔR vai para zero, né? Essa linha aqui, ela vai ficando cada vez mais ortogonal, né? Então, você vê que isso é um campo transverso. Então, se você estudou equações de Maxwell, você vê que campos que se propagam, né? Que são campos não estáticos, né? Campos eletrodinâmicos, eles necessariamente são campos transversos. Tem uma frente de onda transversa, um vetor de onda, né? Que diz a direção de propagação, e esse carinha, ele não tem componente elétrica ao longo da direção longitudinal, que seria essa direção. Então, esse é só um parênteses intuitivo, né, físico, sobre esse fenômeno. Okay? Então, a gente queria combinar, na aula passada, essas duas equações, certo? Então, a gente queria combinar a segunda lei de Newton, F igual a ma, com essa equação aqui, que diz que uma carga em aceleração A necessariamente tem que perder energia por unidade de tempo, dada por essa fórmula aqui. Então, a gente vai considerar um átomo, né, um átomo de hidrogênio, por exemplo. Né? A gente discutiu na aula passada, né, que os experimentos do Rutherford, né, o átomo de Rutherford, né, ele chegou a essa conclusão, fazendo experimentos, que o átomo o núcleo ele tem um tamanho muito menor do que o tamanho do átomo, então isso favorece essa ideia de um átomo, do modelo planetário do átomo. Né? Nessa época as pessoas ainda não sabiam mecânica quântica, então é tudo clássico. Só que uma coisa que está orbitando em torno do núcleo, né? Uma trajetória circular, a gente aproxima como sendo circular porque é mais simples de fazer a conta, né? Isso daqui, na verdade, não deixa de ser o problema de Kepler, né? Que vocês estudarem mecânica clássica. Então, o problema de Kepler, para quem nunca viu, eu recomendo pegar um livro de mecânica clássica e dar uma lida só para saber melhor do que a gente está falando. Mas a ideia é essa, a ideia é que você tem uma força inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Essa força ela é atrativa, então você tem um estado ligado do elétron com o próton, né? E as órbitas são órbitas elípticas, né? Das quais a órbita circular é um caso particular, mais simples. Então vamos considerar uma órbita circular só porque é mais simples. Agora, se alguma coisa está orbitando numa certa altitude com uma órbita circular, necessariamente essa coisa ela tem que ter uma aceleração não nula. Então, se ela tem que ter uma aceleração não nula, como a gente discutiu na aula passada, né? Ela necessariamente, por essa fórmula de Maxwell, tem que emitir radiação eletromagnética, que ela está acelerando. Então, se ela está acelerando, ela perde energia na forma de radiação e essa trajetória do elétron necessariamente tem que perder altitude, né? Porque a energia é negativa. Então, perder altitude significa ficar com energia mais negativa. Então, a conclusão qualitativa que a gente chegou na aula passada, só relembrando, é que o elétron ele vai perdendo altitude
pelo fato de que ele emite ondas eletromagnéticas e essa perda de energia eventualmente faz com que o elétron colapse no núcleo, né? Então, o átomo não seria estável, segundo as leis da mecânica clássica, em combinação com as leis do eletromagnetismo. Alguma dúvida sobre isso, gente? Então, na aula passada, a gente ficou de calcular quanto tempo demora para o elétron colapsar no núcleo. Tá certo? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, então vamos calcular, né? Então, usando a segunda lei de Newton, né, a componente relevante que a gente quer, né, é F igual a ma. Então, vamos olhar para a componente radial do problema, né? A força radial, né, o F, ele é igual a menos E ao quadrado sobre 4π epsilon 0, 1 sobre a distância ao quadrado, né, o raio da órbita ao quadrado, vezes a direção radial. Então, a força ela sempre aponta na direção radial, é um potencial central, né, uma força central. A característica da força central é que ela aponta sempre na direção radial. Certo? Então, eu posso escrever algo do tipo, a lei de Newton vai ser escrita como menos E ao quadrado sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R ao quadrado. Isso daqui é igual a m vezes a aceleração radial. Isso aqui é a componente, né, radial da aceleração. Então, agora eu estou olhando para a segunda lei de Newton em componentes. Okay. Não tem nenhuma força atuando na direção θ, né? Então, o fato de que não tem nenhuma força atuando na direção θ significa... Bom, isso se traduz basicamente na conservação de momento angular, que a gente pode usar para falar que o problema de Kepler é planar, né? Então, a órbita está confinada num plano. Quem fez mecânica clássica vai lembrar disso, mas a gente não vai usar esse fato agora, a gente só está lembrando, né? Tem duas componentes da lei de Newton, uma implica a conservação do momento angular e a outra implica essa equação aqui. E essa aceleração radial, ela vale menos m vezes v ao quadrado sobre r, né? A aceleração centrípeta é v2 sobre r. Ok? Eu vou fazer uma aproximação de que a órbita do elétron ela é sempre circular, ou seja, ele perde energia tão devagarzinho que eu sempre posso considerar a órbita como um círculo, né? Não acontece coisas assim, olha. Poderia ser uma coisa assim, ó. A órbita não é circular, né? Sei lá, ele perde energia tão rápido que ele tem uma trajetória que ele cai muito rápido. Isso aqui não vai acontecer para a gente, tá? Na nossa aproximação, a gente vai considerar que ele perde energia adiabaticamente. Então, em outras palavras, né, tem uma aproximação implícita aqui, né, nessas fórmulas que eu vou escrever, de que a órbita, o raio da órbita ele diminui tão devagar bom, a energia diminui tão devagar que a gente pode considerar sempre uma órbita circular, certo? Todo mundo está de acordo com essa hipótese? Pode ser razoável. Bom, então vamos fazer a conta. Sim, eu queria fazer um comentário sobre unidades antes. Que, assim, vocês têm sempre que colocar unidade nas coisas. Isso é inaceitável. Essa altura do campeonato não pode ter nada sem unidade, tá? As coisas têm que sempre ser um número que a gente pode entender e tem que carregar uma dimensão que a gente pode entender, certo? Mas, dito isso, vocês também têm que aprender a se tornar os magos da unidade. Então, vocês têm que aprender a controlar as unidades, usar um sistema de unidades conveniente para vocês. Então, tem um sistema de unidades em que a gente fala que epsilon 0 basicamente é igual a 1 sobre 4π. É um sistema de unidades onde a gente trata epsilon 0 como uma coisa adimensional, tá certo? Tem outro sistema de unidades, você pode declarar epsilon 0 igual a 1,
né? Esse tipo de coisa é comum, né? Por exemplo, se eu quiser medir velocidade, né, em relatividade, então eu posso falar em V sobre C, né? É a porcentagem da velocidade da luz que eu estou, né? Isso aqui é equivalente, né, a começar a tratar C igual a 1, e aí eu falo V em porcentagens de C, né, em fração de C, certo? Então, eu posso declarar C igual a 1, eu posso declarar H cortado igual a 1, certo? Posso declarar ε0 igual a 1, se eu quiser. São unidades que eu escolho, tá? São sistema de unidades. Esse aqui, por exemplo, define o que a gente chama de unidades naturais. Isso é outra coisa que eu queria que vocês aprendessem ao longo desse curso. Então, se vocês não estão confortáveis com unidades naturais agora, né, não se preocupa, vocês vão bater tanto, a gente vai bater tanto nessa tecla que eventualmente vocês vão se acostumar e vocês vão aprender a olhar para uma coisa que está em unidades naturais. E se vocês quiserem reconverter para o sistema internacional de unidades, metro, segundo, hertz, né, vocês vão conseguir fazer isso intuitivamente. Tá? Mas a gente vai começar, eu vou começar a gente tem que virar gente grande agora, então eu vou começar a falar de unidades naturais e coisas assim, que são coisas que vocês nunca viam antes na vida. Então eu vou simplesmente escrever essa segunda lei de Newton aqui, né, como sendo isso aqui, olha. Eu posso escrever menos E ao quadrado sobre R ao quadrado. Eu me livrei daquele 4πε0. Certo? Isso daqui é igual a menos m VR ao quadrado sobre VR, não, V, estou chamando de... Beleza, gente? Então, essa é a lei que a gente vai trabalhar. Okay? Então, daqui... Isso daqui também é igual a MAR. Okay? Daqui eu posso concluir que a aceleração radial, que é V2 sobre R, é igual a E2 sobre MR2. Ok? Agora, a perda de energia por radiação, quanto que vale a perda de energia por radiação? Vale L, né? Esse L daqui, ele vale 2/3 de E ao quadrado A ao quadrado. Estou considerando aqui 1 sobre 4π ε0 igual a 1 e C igual a 1. Então, estou usando essas unidades naturais. Então, esse carinha daqui, né, a energia, a variação da energia potencial do elétron no tempo, mais a perda de energia por radiação eletromagnética tem que ser igual a 0, concorda? Isso daqui é a conservação de energia. Okay? Então, isso daqui diz para a gente o seguinte, que menos L é igual a du dt, que é igual a menos 2/3 de E ao quadrado, aceleração radial quadrada, usando aquela fórmula de Maxwell lá em cima. Okay? E daqui eu posso substituir a fórmula para aceleração radial que está aqui em cima. Então, isso daqui vai ser menos 2/3 E ao quadrado vezes aceleração radial à quarta, aceleração radial à quarta ao quadrado, perdão. Aceleração radial ao quadrado vai ser E à quarta sobre M2 R à quarta.
A gente vai ter E a quarta sobre M quadrado R a quarta. Então, isso aqui é igual a menos 2/3 é a sexta sobre M quadrado R a quarta. Okay? De novo, tem vários fatores de C aqui que eu estou fazendo eles iguais a 1, né? Mas a gente pode definir, né, um número, que é um número importante para a gente aqui, que é o chamado raio clássico do elétron. Isso é só um nome, tá, gente? Isso é só um nome porque ele diz o seguinte: eu posso definir uma coisa com unidade de comprimento, certo? Que envolve só constantes fundamentais da natureza, e a constante fundamental é a carga do elétron divididos pela massa e a velocidade da luz. Então, o que é a definição desse raio clássico do elétron? Imagina que eu quero formar uma quantidade que tenha que tenha dimensão de comprimento, e eu quero usar eu quero usar a massa do elétron e eu quero usar a velocidade da luz. Só tem um jeito possível de fazer isso. Tá? E o jeito possível de fazer isso é combinando essas quantidades desse jeito aqui. Isso é análise dimensional. Vocês podem brincar depois em casa e verificar que isso aqui de fato tem unidades de raio. Tudo bem, gente? Isso daqui tem um valor numérico. Esse valor numérico é aproximadamente 3 vezes 10, 2,8 vezes 10 a menos 15 metros. É um tamanho bem pequeno, né? Da ordem do tamanho do núcleo. Okay? Historicamente, as pessoas falavam dessas quantidades porque, enfim, tinham várias teorias sobre o elétron e aí fazia sentido em algum contexto falar que o elétron teria um tamanho dessa ordem de magnitude. Mas para a gente é só uma definição. Vou enfatizar que é uma definição usando 3 tracinhos. Okay? Então, eu posso usar esse raio clássico do elétron para escrever a perda de energia potencial por unidade de tempo como sendo menos 2/3. Né? Aqui, vamos olhar para cá. Então, eu tenho du dt e eu tenho menos 2/3 é a sexta sobre m quadrado r a quarta. Então, juntando tudo, isso daqui vai ser menos 2/3. Eu posso escrever em termos do raio clássico do elétron ao cubo sobre r a quarta. E aqui eu tenho mc ao cubo. Okay? Então, estou voltando com a dimensão C aqui. Vocês vão ter que verificar isso tudo depois. Estou só guiando vocês. Então, a gente está fazendo a conta. Agora, quanto que vale a energia total do elétron? A órbita do elétron. Bom, essa energia ela vai ser menos a carga do elétron ao quadrado sobre R, isso é a energia potencial de Coulomb, né? Mais 1/2 de mv ao quadrado. Só que a gente sabe qual é o V, porque o elétron está executando uma trajetória circular nessa órbita. A gente sabe qual é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta depende da velocidade, né? A aceleração centrípeta está dada aqui, ó, por essa fórmula. Até sublinhar ela de vermelho. Então, daqui, eu posso extrair uma fórmula para V em termos de E, N e R. E alguns fatores de C que eu tinha omitido antes. Então, essa fórmula que a gente pode extrair é a seguinte. Vai ser menos E ao quadrado sobre E mais 1/2 de M. E esse V ao quadrado vai ser E ao quadrado sobre MR. Né? Vamos olhar lá em cima.
V ao quadrado é E ao quadrado sobre MR. Porque eu passo um R para cá, esse R cancela com esse R2. Beleza. Então, fazendo a álgebra, isso daqui dá menos E ao quadrado sobre 2R. Né? Massa cancela aqui, aqui. Aqui eu tenho E ao quadrado sobre 2 vezes R. Aqui eu tenho menos E ao quadrado sobre R. Então, a energia total é negativa, né, como era esperado. Né, ela tem esse fator 2 aqui. A gente podia ter chegado a essa conclusão pelo chamado teorema do virial, para quem conhece. É um teorema em mecânica clássica que diz que quando você tem um sistema com potencial que tem uma certa cara, do qual o potencial de Coulomb é um caso, né, é um exemplo disso, a energia está distribuída metade na energia cinética e metade na energia potencial. Tá? A menos de um fator, tem um fator aí de dimensão, que eu não me lembro agora. Mas é a mesma coisa. Isso que a gente descobriu agora é consistente com o teorema do virial. Mas o que importa é que agora eu tenho uma fórmula para a energia total em termos da carga, que é uma constante, 2 é uma constante, e do raio da órbita. Alguma dúvida até aqui, gente? Então, eu vou assumir que o silêncio é a ausência de dúvida. Mas se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, podem parar. Então, eu posso escrever isso aqui em termos daquele raio clássico do elétron também, R0. Ele vai ser útil lá na frente. Porque ele depende de E ao quadrado, MC ao quadrado. Então, tudo que eu tenho que fazer aqui é colocar menos um R0 aqui. Vai aparecer um MC ao quadrado aqui. E aqui vai aparecer 2R. Tá? Eu estou fazendo isso, de novo, lembrando que esse carinha aqui é R0. Quanto que ele vale mesmo? Ele vale E ao quadrado sobre MC ao quadrado. Então, eu estou só substituindo E ao quadrado igual a MC ao quadrado R0. Substituindo aqui, ó. Ok? Então, legal, tá ficando bom. Agora vamos derivar isso aqui, né? Todas essas quantidades são constantes, exceto o raio da órbita. Então, du dt vai ser igual a derivada disso, né? Vai ser R0 MC ao quadrado sobre 2, isso é constante. Aqui eu tenho a derivada temporal de 1 sobre R. Então, vai ficar 1 sobre R2, com um sinal negativo que cancela esse aqui, então menos com menos vira mais, vezes a derivada temporal, por causa da regra da cadeia. Né? Isso daqui eu posso escrever como sendo menos 2/3 de R0 ao cubo sobre R² vezes MC ao cubo. Da onde vem isso? Isso aqui agora vem da nossa fórmula que está aqui. Ó. Nossa fórmula para du dt através da equação de Maxwell. Então, estou usando aqui aquela lei de Lorentz, né, de radiação. Né, aquele fatorzinho 2/3 não deixa a gente com dúvida. Então, olha só, gente. Agora, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem para o raio da órbita, que eu posso reescrever da seguinte maneira. Ó. Eu posso reescrever isso aqui como sendo R2 vezes R ponto. Né? Por quê? Porque eu peguei esse R4 aqui, passei pelo outro lado, aí fica R4 sobre R2 dá um R2. Tinha um R ponto lá. E tudo isso aqui vai ser igual a... Esse 2 vai para... multiplica para o outro lado para cima, então vai ficar menos 4/3. O R0 aqui cancela, o R0 ao cubo cancela com o R0 do outro lado. Então vai ficar R0 ao quadrado vezes C. Porque aqui tem um C ao cubo, mas aqui tem um C ao quadrado. Então esse C ao quadrado passa para o outro lado dividido. Então estou só reordenando. Só que isso aqui também é igual
a derivada temporal de R ao cubo. Ó. Todo mundo vê? Porque, bom, desce 1/3 disso, né, na real. E desce um 3, que cancela com esse 1/3. Certo? E aí vai ficar R2 vezes R ponto. Então, agora eu tenho uma equação diferencial, que é a derivada temporal de R ao cubo vai ser igual a menos 4R0 ao quadrado C. E olha só, as dimensões estão corretas, porque olha, aqui eu tenho uma coisa com comprimento ao cubo, divididos pelo tempo. Aqui eu tenho comprimento ao quadrado, que multiplica comprimento por tempo. Então, fica comprimento ao cubo por tempo. Então, o lado direito e o lado esquerdo da equação batem dimensionalmente. Então, eu fiz um samba que talvez tenha confundido vocês com dimensão, mas eu vou deixar vocês verificarem que está tudo correto. No final, a coisa fica tranquila. Então, essa aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Fácil de resolver. Então, a solução desse cara daqui é uma constante, que eu vou chamar de A0, menos 4R0 ao quadrado, C vezes T. Okay? Então, qual é a interpretação disso? O átomo ele começa com tamanho A0. Vamos desenhar nosso átomo de novo. Está aqui o núcleo. Está aqui o elétron. Esse tamanho aqui, original, não imagina que a gente criou o universo, a gente criou um átomo e o nosso átomo tem um tamanho A0. A gente ainda não inventou a mecânica quântica. É a nossa primeira tentativa de criar um universo. Então, a gente não inventou a mecânica quântica, ligamos lá a mecânica clássica, ligamos o eletromagnetismo de Maxwell, legal, as pessoas vão ter rádio, as pessoas vão ter carro, as pessoas vão ter inércia, bacana. Aí você liga o átomo lá, o que vai acontecer? Ele tem um tamanho A0, vai passar o tempo vai começar a passar, né? E a gente vai começar a subtrair desse tamanho A0. Então, o raio da órbita do elétron vai diminuir, ó. Ele vai ficando cada vez menor. Com a aproximação clara, implícita que eu fiz, de que a órbita é sempre circular. E aí ele cai no núcleo. Quando ele cai no núcleo? Ele cai no núcleo quando o R for igual a 0. E isso acontece quando A0 for igual a 4R0 ao quadrado C vezes T. Que, por sua vez, né, é o tempo de colapso. Vamos chamar isso de tempo de colapso. Então, esse T colapso é igual a A0 divididos por 4R0 CT. Legal. Só que nós somos físicos do século XIX ainda. Como é que a gente faz para saber... Perdão, T não, desculpa, está errado. C vezes... R0 ao quadrado vezes C. Ao quadrado. Isso. Na verdade, está faltando eu queria definir A0 ao cubo, porque isso A0 é um comprimento, A0 ao cubo é uma constante com dimensão de comprimento ao cubo. Então, aqui está faltando um cubo aqui. E aqui. Tudo bem, gente? Eu estou com vocês aí? Estão seguindo? Tem alguém aí? Tem sim. Ah, que bom. Sim. Por um minuto achei que eu estava sozinho. Estamos aqui. Tá, não para entender. Alguém tem dúvida? Se tiver, por favor, pode falar. Então, a gente tem que calcular agora quanto tempo dura isso, né? C, legal, eu tenho 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. R0, opa, aconteceu alguma coisa aqui. R0, legal, é uma constante. A gente já calculou ela. R0 é o raio clássico do elétron, ele vale... Quanto que ele vale mesmo? Ele é o
E ao quadrado sobre mc ao quadrado. A carga do elétron a gente tem, né? A massa do elétron a gente tem. Bom, a gente tem porque a gente fez experimentos. C a gente tem isso aqui. Isso aqui é 2,8 vezes 10 a menos 15 metros. E esse A0 aqui, o tamanho do átomo, né? A gente gostaria de estimar, né, esse tamanho do átomo. Certo? A gente gostaria de estimar isso. Certo? Aliás, a carga do elétron, a massa do elétron, né? Como é que a gente obtém isso, né? Isso daqui a gente obtém... Bom, tem aquele experimento de Millikan, né? Que vocês devem ter estudado ou em Física 4 ou em eletromagnetismo, que ele dá para a gente E sobre M. Então, você tem como tirar isso de experimentos do século XIX. Né? A carga do elétron, acho que por experimentos de Faraday ou qualquer coisa assim, em eletromagnetismo, tem como você tirar também. Então, tem como tirar a massa também. Então, tem várias medidas independentes disso aqui que a gente pode discutir. Né? Isso aqui é um pouco mais delicado, né? Mas tem como a gente tirar também. Eu tinha prometido que eu ia mostrar para vocês um método que é simples. Né? Quando eu aprendi isso, eu fiquei muito feliz. Né? Bom, primeira coisa, como é que a gente sabe que tem átomos? Né? Esse é um parênteses cultural, gente. Não diretamente relacionado com a matéria, mas parênteses cultural. Essa semana eu estava vendo um talk no Google, no YouTube, né? De um cara de computação quântica, e ele trouxe um argumento para a existência de átomos muito maneiro, que eu não conhecia, que aparentemente é conhecido desde os gregos. Tem esses cristais aqui de pirita, não sei se vocês já viram, e eles têm essa particularidade de que eles têm planos de simetria, tá vendo? Eles são cortados assim. Então, isso aqui é conhecido já desde os gregos, né? E aí, isso é um argumento forte para a existência de átomos, porque você só consegue explicar isso aqui por simetria dos constituintes desse cristal, certo? Então, esses planos bonitos aqui, cortados, né? Eles são consequência do fato de que esse cristal ele é feito de elementos fundamentais que tem essa simetria microscopicamente. De fato, você pode botar isso num STM, né, esse microscópio de tunelamento, e aí você consegue medir, né, se você pegar essa pedra aqui e colocar lá, isso é alta tecnologia do século XX, né, STM. Mas é legal você ver que, assim, é intuitivo, né? Tipo, se não existissem átomos, se a matéria fosse um monte de geleia, né, que não tem, que você pode dividir, não teria simetria, né, se a matéria fosse uma coisa fluida assim. Mas o fato de que você tem esses sólidos com esse plano de simetria é um argumento bacana para a existência de átomos. Mas há um tempo atrás eu descobri essa série de palestras aqui desse cara, Victor Weisskopf. Ele é um cara de altas energias. Isso aqui, olha só, gente, é um comentário no American Journal of Physics de 1985. Né? E ele tem essa coluna, ele escreveu durante um tempo nessa coluna chamada Search for Simplicity. Né? E aqui nessa uma página e meia, ele descreve um argumento para você calcular o tamanho dos átomos usando coisas que você tem na sua cozinha, basicamente. Ou tomando medidas que você pode tomar em casa. É uma coisa bem simples. E o argumento é mais ou menos assim, olha. Vou reproduzir, só para a gente obter esse tamanho. Vou reproduzir o argumento para vocês. Então, imagina que você tem um cubinho de átomos. Pode ser átomo ou molécula, para ordem de magnitude da estimativa que a gente vai fazer, não faz muita diferença. Então, eu tenho um cubinho aqui, um cubinho de líquido. Né? Imagina esse cubinho de líquido.
que tem, sei lá, 1 metro, 1 por 1, 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro cúbico. Okay? Esse carinha aqui, ele é feito de vários átomos, né? Aqui, aqui. Aqui, assim. Por aí vai. Okay? E aí, se você pensar que cada átomo, ele tem quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Né? Então, cada carinha aqui está conectado com 6 carinhas em volta dele, né? Que são os vizinhos mais próximos. Mas esses carinhas aqui da ponta, eles estão conectados por 5 ligações. Porque está faltando essa ligação de cima. Então, na superfície, a gente tem 5 ligações. Então, tem quantas? Vamos contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui não tem. Porque é a superfície, não tem ninguém em cima. Então, esses carinhas puxando, né, esses átomos, eles levam essa noção de tensão superficial. Né? Vem do fato de que esses carinhas aqui da ponta não têm ligações. E os carinhas do meio têm. Então, cada superfície dessa vai ter uma tensão superficial. Essa é a visão intuitiva por trás da tensão superficial. Tudo bem, gente? Então, o efeito dessa tensão superficial, né, como ele explica aqui, né, se você pegar um filme fino, uma gota de água, né, num recipiente, essa gota de água, né, ela vai descrever, se eu botar um líquido aqui dentro tem as paredes aqui, ela vai descrever uma coisinha assim. Né, tem a tensão superficial, que, bom, os químicos conhecem muito bem, né, efeito de capilaridade e tudo mais, vem desse fato, de que esses carinhas da superfície têm menos ligações, podem fazer menos ligações que os carinhas do meio, no bulk. Aqui. E essa tensão superficial, ela é um número, né, S, que é energia por unidade de área. Por área. A gente pode caracterizar a tensão superficial dos materiais como a energia que eu tenho que dar por unidade de área para retificar, para desfazer essa tensão. Certo? Então, ele fala disso aqui. Né? Ele fala, olha, você tem que botar um peso da ordem de tantos gramas, 0,145 gramas, para desfazer essa tensão superficial para um filme de água de 1 centímetro, por exemplo. Depois vocês podem... Eu vou mandar para vocês isso aqui, vocês lerem em detalhes. Mas a ideia é essa, que a gente tem um número, que é a energia por unidade de área, para cada material é diferente, né? Que caracteriza essa tensão superficial. Agora imagina o seguinte experimento pensado. Imagina que eu venho com uma faca e eu corto esses átomos aqui, vou fatiar igual um salame. Eu vou fatiar em camadas monoatômicas. Tá? Cada vez que eu fatiar isso, né, eu vou estar separando essas ligações que vão ter tensão superficial nas duas superfícies. Tá certo? Então, a gente vai ter uma energia aparecendo de 2 vezes essa energia da tensão superficial por unidade de área. Né? Porque cada vez que eu fatiar esse carinho, vão aparecer 2 tensões superficiais. Tá? Só que eu vou ter que fazer isso para 3 dimensões espaciais. Eu vou ter que fazer assim, depois eu vou ter que fazer assim, tá? E depois eu vou ter que fazer as 3, né? E depois eu vou ter que fazer assim. Aqui, aqui
e aqui. Okay? Então, imagina que eu fatio esse cubinho de água, né, de 1 metro cúbico de água, quantas vezes for necessário para separar as moléculas todas, uma camada monatômica. Tá? Eu vou ter que gastar energia por unidade de área, 2 vezes cada fatia que eu corto, vezes 3 dimensões, vezes o número de átomos por unidade de comprimento, que é 1 metro, né? O número de átomos por 1 metro. Porque em 1 metro eu vou ter que fazer isso, esse número de vezes aqui. Isso daqui é uma energia por unidade de volume. Só que quando eu tiver feito isso, eu vou ter evaporado o líquido. Porque agora eu vou ter... Antes eu tinha um cubinho de água. E agora eu tenho uma nuvem de átomos. Ou moléculas, né, se a gente preferir. Separados. Não, um cubo separado. Evaporado. Evaporou, não tem ligação mais. Eu rompi todas essas ligações. Então, isso tem que ser igual à densidade de energia de evaporação por unidade de volume. Então, o número de átomos por metro vai ser igual à energia de evaporação por unidade de volume, densidade de energia, divididos por 6 vezes a tensão superficial. Esses números aqui, gente, são completamente macroscópicos, são números que você pode medir facilmente com quantidades grandes de átomos. Você não precisa ter acesso a um átomo. Mas ele é sensível ao tamanho do átomo, porque aqui eu tenho o inverso disso, né? Isso daqui eu vou chamar de 1 sobre D, 1 sobre A0, uma regra uma regra simples, regra de 3, né? Número de átomos em 1 metro, dá para 1 átomo em A0, né? Então, A0 é isso daqui. Tá certo? Esse A0 vezes o número de átomos é igual a 1 metro, né? Então, A0 é 1 metro por... Bom, A0 vai ser 1 metro por número de átomos. Que é o inverso desse número aqui. É o inverso disso. Certo? Então, o A0, né, vai ser igual a 6 vezes a tensão superficial divididos por energia de evaporação por unidade de volume. Aí a gente pode ir lá na Wikipédia e colar esses números, que são números... Mas assim, estou colando, mas é uma cola justa, porque são números macroscópicos. Então, para hidrogênio, por exemplo, um cubinho de hidrogênio, se eu quiser, ou para água, vamos fazer para água, é melhor. Para água, essa energia de evaporação, ela vale aproximadamente, né? Sempre aproximado, 2 vezes 10 a 9 joules por metro cúbico. Então, para evaporar 1 metro cúbico de água, eu tenho que dar 2 vezes 10 a 9 joules. E a tensão superficial é 6 vezes 10 a menos 2 newtons por metro, né? Que eu posso multiplicar por metro e dividir por metro. Então, fica 6 vezes 10 a menos 2 joules por metro quadrado, né? Energia por unidade de área. Então, eu vou ter que a tensão superficial divididos por, ou melhor, 6 vezes a tensão superficial divididos pela energia de evaporação vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 2 joules por metro quadrado divididos por 2 vezes 10 a 9 joules por metro cúbico. Então, dimensionalmente funciona, né? Joule cancela com joule, metro cúbico vai para cima, isso fica tudo em metro. Então, aqui eu tenho
3 vezes 6 vezes 10 a menos 11. 6 vezes 6, né? Oi? 6 vezes 6, né? Divididos por 2. Ah, tá. Aí Não, fica verdade. 3 vezes 6. Ah, Obrigado, mas obrigado porque eu erro mesmo, eu costumo errar a conta, então é bom vocês ficarem de olho. Então, isso aqui dá 6 vezes 6 dá 18, né? Então, dá 1,8 vezes 10 a menos 10 metros, né? Que é 1,8 angstrom, né? Nada mal, né? Para uma estimativa grosseira, assim, do tamanho de uma molécula de água, né? H2O. Mais ou menos, ordem de magnitude. Angstrom. Saiu angstrom, gente. Legal, né? Faz sentido, gente? Deu para entender? Esse é o tipo de coisa que foi perdido na história, assim. Os físicos do século XIX sabiam desse tipo de coisa e a gente não fala mais disso. É uma pena. Então, estou falando para vocês falarem para outras pessoas, porque é valioso demais para a gente perder esse tipo de conhecimento, né? Bom, voltando, gente. Então, a gente já sabe que isso aqui, a zero agora, é da ordem de 1 angstrom, né? Então, vamos substituir os números e vamos calcular quanto que vale o nosso tempo de vida do átomo, segundo a mecânica clássica e a mecânica newtoniana e a mecânica de Maxwell, né? O eletromagnetismo de Maxwell. Então, isso daqui vai ser o tempo de colapso, ele vai ser igual a 1 angstrom, né? Vai ser 10 a menos 11. 10 a menos 11 metros, né? Foi o que a gente achou ali. Ou 10 a menos 10 metros. Ao cubo, divididos por 4 vezes 3 vezes 10 a menos 15 metros, né? Elevado ao quadrado, né? Que é o R0 ao quadrado, vezes C, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, vamos ver se a dimensão bate. Eu tenho metro cúbico, aqui eu tenho metro quadrado, aqui eu tenho metro, então metro cúbico com metro cúbico morre. Aqui eu tenho 1 sobre segundo, mas está dividindo, então vai para cima. Então, a resposta final vai sair em segundos. Certo? Então, agora eu só preciso me preocupar com os números. Então, aqui eu tenho 10 a menos 30. Aqui eu tenho 3 vezes 3 dá 9, que é 10, mais ou menos. Aqui eu tenho 10 a menos 30. 10 a menos 30. Vezes 10. Né? Vezes 4 vezes 3 dá mais 10, então tem um fator 100 aqui embaixo. Vezes 10 a 8. Então, 10 a 8 vezes esse cara cancela com esse cara. 10 a 8 vezes 2 vezes 10 a 2 dá 10 elevado a 10. Né? Então, isso daqui é da ordem de 10 a menos 10 segundos. Esse é muito pouco, gente. Né? 0,1 nanosegundos, se você quiser. Né? Se você usar os números apropriados, né, do tamanho do átomo, esse número é menor ainda, porque a gente, com a nossa estimativa grosseira, a gente superestimou o tamanho. Né? O átomo é um pouco menor do que um angstrom, ele é meio angstrom. Então, a consequência da teoria de Maxwell unida com a segunda lei de Newton, nesse caso, é que o átomo não é estável. Não tem como o átomo ser estável. Okay? E aí foi por isso que o Niels Bohr, né, em 1911, ele postulou vamos falar aqui do Niels Bohr rapidinho. Niels Bohr. É um dos pais da mecânica quântica, né?
Em 1911, ele trabalhava no grupo do Rutherford, ele era um físico teórico trabalhando nesse grupo, né, trabalhando em conjunto com esse grupo experimental do Rutherford. Ele era um cara novo na época, acho que ele não tinha nem 30 anos. Ele falou, bom, então o átomo não é estável por essa conta que a gente acabou de fazer. Então eu vou postular que o elétron tem níveis de energia. Então vai ter um primeiro nível, vai ter um segundo nível, vai ter um terceiro nível e por aí vai. Se o elétron está em algum determinado nível aqui, ele pode decair para outro nível, mas quando ele chega nesse nível fundamental, ele não tem para onde ir. Então existe, né? Existe um nível de energia mínimo abaixo do qual um elétron orbitando em torno do núcleo não pode ficar. Não tem como ele ficar abaixo disso. E, além disso, os níveis de energia são discretos. Níveis de energia discretos. Então, ele não pode ter qualquer energia. Essa energia ela é indexada por um número inteiro. Okay? Essas ideias eram ideias que já estavam rolando, né, desde 1900, 11 anos antes, quando Planck postulou que a luz só pode vir em pacotes discretos de energia. Né? Fórmula de Planck, né, tem uma constante de Planck, a frequência da luz, vezes um número inteiro, isso te dá as energias permitidas que o campo eletromagnético pode assumir. E aí, assumindo essa fórmula, né, ele resolveu aquele problema da catástrofe do ultravioleta que a gente mencionou na aula passada. Né? Então, o Bohr falou, bom, se fótons, né, se o conceito de fóton ainda estava nascendo ainda, precisava do Einstein para isso, um pouco depois de 1900, mas construindo em cima dessas ideias do Planck, né, se o campo eletromagnético só pode assumir pacotes discretos de energia, por que o átomo vai ser diferente disso? Então, vamos postular que existe um nível de energia mínimo para o átomo e, além disso, que os níveis de energia permitidos para um elétron no átomo de hidrogênio são discretos. Né? E aí, com isso, o Bohr ele conseguiu explicar com esse modelinho semiclássico, né? Semiclássico no sentido de que ele usa elementos de mecânica quântica, a existência de um nível de energia fundamental e a discretização dos níveis de energia. Ele usa esses carinhas para calcular quais são os espectros, qual é o espectro de emissão, né? Quais são as energias que um átomo pode emitir na forma de radiação eletromagnética, que tem isso também. Toda vez que esse elétron cai de um nível para o outro, ele pode emitir um fóton, né? E esse fóton tem que ter uma energia igual à diferença de energia entre os níveis. Então, o Bohr ele fez um modelo para isso, um modelo meio força bruta, né? Porque ele postulou isso. Então, ele postulou isso, e esse modelo previu esse espectro de radiação, né, que são essas séries de Balmer e Taschen, que o pessoal fala aí na estrutura da matéria 1, né? E funcionou muito bem. Só que aí as pessoas foram tentando fazer uma teoria mais completa, mais formal, mais matematicamente sólida, né? E aí, com o trabalho do Heisenberg, né, e de Broglie, Dirac e outros, foi surgindo essa ideia da mecânica quântica, que é o que a gente vai passar o semestre inteiro discutindo e estudando. Então, essa é a motivação número 1 para a gente, pelo menos uma motivação, né, para a gente começar o curso querendo estudar mecânica quântica de uma maneira mais assim, sabendo o propósito do que a gente está fazendo. Então, tem alguma dúvida, gente, sobre isso? Por enquanto, não. Legal.
Então, vamos discutir um outro experimento, que é o experimento da dupla fenda, ou interferência, né? É uma outra motivação para a gente estudar mecânica quântica. Que é um experimento muito famoso, né? Que é o experimento de Young. Que é o seguinte: durante muitos anos, as pessoas discutiram se luz era onda ou se era partícula. Então, desde a época do Newton, que estudou ótica, né? Newton tinha essa ideia corpuscular, né? De que a partícula é feita de pequenas bolinhas, né? E outras pessoas, né? Huygens e outros caras importantes da física do século, entre os séculos 17, 18 e 19, achavam que a luz é feita de ondas. Feito, quando eu digo feito de ondas, é que pode ser explicado através de uma onda se propagando. Naquela época, as pessoas achavam que ela se propagava em algum meio material. Da mesma forma como o terremoto é uma onda uma onda geológica, né? A pedra vai tremendo, né? Ou da mesma forma como a gente tem ondas no mar, né? São propagação de ondas no meio material. As pessoas achavam que existia um meio no qual a luz se propagava, né? Na forma de ondas. Esse meio era considerado um meio chamado éter, né? E aí as pessoas tinham essas duas visões que eram um pouco conflitantes do que é a luz. E aí, com a teoria do Maxwell, né, isso meio que mostrou que luz é um fenômeno eletromagnético, né? Um dos grandes triunfos da teoria do Maxwell é que as constantes do eletromagnetismo, né, que são ε0 e μ0, a permissividade do vácuo, né, a permissividade elétrica e magnética do vácuo, né, elas se combinam na teoria do Maxwell, né? Se você pegar essas duas quantidades aqui, multiplicar elas, tomar o inverso e tirar a raiz quadrada, isso aqui tem dimensão de metros por segundo, e isso é exatamente igual à velocidade da luz, que é uma coisa que você pode medir independentemente, né? Então, essa fórmula daqui é uma fórmula bizarramente poderosa, ela unifica três coisas, né? Eletricidade, magnetismo, e aqui a gente tem ótica. Então, tem três coisas aqui, de uma tacada só, brau, tudo junto, né? Então, meio que isso resolveu essa questão, né? De que, não, então todo mundo pode ir para casa feliz agora, a luz é feita de ondas. Mas aí veio o Planck, que a gente estava falando ali em cima, e falou, não, peraí, mas não é bem assim, porque se eu considerar que a luz é feita de ondas e que ela pode assumir, essas ondas podem assumir qualquer energia, qualquer valor de energia contínuo, então esse pedaço de metal incandescente aqui teria uma radiação infinita. Ele radiaria infinita, segundo as teorias de Newton e Maxwell, né? Então não é bem assim. Então eu tenho que supor que a luz vem em pacotes discretos de energia, né? E isso era meio que bizarro, porque como é que uma onda, né, considerada um fenômeno contínuo, né, como é que isso pode ser reconciliado com essa ideia de que a luz só pode vir em certos pacotes discretos de energia, certo? Então tem esse experimento de Young, que é um experimento famoso, que é o seguinte: imagina que você tem uma dupla fenda, né? Que é um aparato experimental desse tipo aqui. Aqui eu tenho uma fonte de luz. Nosso laser aqui. Na época não tinha laser, então tinha que se virar com outras coisas. Mas... E aqui eu tenho um anteparo que eu vou usar para observar o padrão, né, de iluminação, o que a luz vai fazer quando ela chegar ali.
Então, se a luz fosse feita de bolinhas, né, de partículas, então ela emite, essa fonte emite corpúsculos, né? Se ela fosse feita de partículas, bolinhas de gude, né? Essa fonte, ela pode emitir luz num certo ângulo aqui, mas é meio incerto, né, a direção. Você tem que pensar que essa fonte, ela produz fótons, ela produz partículas de luz, mas é uma coisa meio complicada. Você não tem muito controle microscópico sobre o que está acontecendo lá, então, às vezes a bolinha sai para lá, às vezes a bolinha sai para lá, tem uma incerteza na emissão, né? Mas tudo bem, ela emite uma certa região aqui de parâmetros, né? E aí, se ela for feita de bolinhas clássicas, a gente vai ter a distribuição de probabilidades de chegada de bolinhas vai seguir esse padrão aqui. Então, a distribuição, né? A intensidade, a quantidade de fótons que bate, né, nessas regiões aqui, vou chamar de 1 e 2, vai ser dado, né? Eu posso fechar uma fenda, né? E aí eu vou ter a intensidade, eu vou chamar de módulo de A1 ao quadrado, a amplitude do campo ao quadrado. Se eu fechar a outra fenda, eu vou ter a intensidade, que é dada por módulo de A2 ao quadrado. Isso é a intensidade I1, isso é a intensidade I2. Agora, se eu abrir os dois ao mesmo tempo, I1, 2, vai ser dado por A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Assumindo que a luz é feita de corpúsculos. Luz é feita, né? Se a luz for feita de bolinhas de gude, modelo de bolinhas de gude. Todo mundo entende isso, gente? Tá claro? Por que isso? Faz sentido, né? É intuitivo. Agora, se a luz for feita de ondas, né? Esse experimento aqui vai ter o fenômeno de interferência. Então, eu vou ter, né, isso aqui atua como uma fonte pontual, né? Tem essa difração para uma fenda. Aqui também atua como uma fonte pontual. Então, eu tenho que somar a intensidade, a amplitude do campo nessas várias regiões, né? E eu vou ter um padrão de interferência igual ao que eu teria se eu tivesse um tanque de água, né? De ondas no meio líquido, né? Que vai ser uma coisa assim, ó. Aqui no meio. Então, se a luz for feita de ondas, né, a gente vai ter esse padrão vermelho. Se a luz for feita de bolinhas, a gente vai ter esse padrão verde. Okay? Então, a intensidade I1, né, se tiver só a fenda 1 aberta, vai ser dada por módulo de A1 quadrado. A intensidade I2, se tiver só a fenda 2 aberta, vai ser A2 ao quadrado. E o I1, 2, com as duas fendas abertas, vai ser o módulo de A1 mais A2 ao quadrado. Então, tem que somar esses vetores de onda e tomar o módulo ao quadrado para ter a intensidade, né? Então, isso daqui vai ser, se eu falar que a intensidade que passa por A1 é igual a
e a intensidade que passa por A2 é igual a vezes uma fase, E elevado a I delta, né? Eu já vou explicar depois o que é isso melhor. Essa fórmula aqui, ela diz para a gente que a gente vai ter A mais A elevado a I delta. Okay? Isso aqui vamos chamar de módulo de A1, aqui eu vou chamar de módulo de A2 com uma fase. Então, vou ter A1, né, mais A2, né, módulo de A1, mais módulo de A2 elevado a I delta, e eu tenho que tomar um módulo disso. Okay? Isso daqui vai ser A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais módulo de A1, módulo de A2, vezes E elevado a I delta, mais módulo de A1, módulo de A2, vezes E elevado a menos I delta. Porque quando eu tomo módulo, eu tenho que multiplicar um número complexo pelo complexo conjugado dele. Eu estou usando esse modelo de números complexos para onda. Então, isso daqui vai ser módulo de A1 ao quadrado, mais módulo de A2 ao quadrado, mais 2 vezes A1, A2, vezes cosseno de delta. Então, tem esse termo aqui, que é o chamado termo de interferência. Okay? Que diz que, se a luz for feita de ondas, então eu vou ter regiões aqui, nesse anteparo, cuja intensidade é muito maior do que a intensidade correspondente para cada uma das fendas fechadas. Ou a intensidade correspondente caso a luz fosse feita de bolinhas de gude. Tá? E aí você faz o experimento e realmente você observa esse tipo de interferência aqui. Né? De fato, esse experimento hoje em dia é corriqueiro. Eu estava ontem no laboratório com um aluno, o Breno, e a gente fez esse experimento. Só que a gente fez uma versão ligeiramente simplificada dele, que é o interferômetro de Michelson, onde você tem um espelho aqui, você tem uma variância de caminho, uma variação de caminho, né, um ΔX aqui. Né? Esse feixe de luz, ele entra por esse espelho parcialmente transmissivo e parcialmente reflexivo. Né? A frente de onda viaja daqui e volta, a frente de onda viaja daqui e volta. E aqui a gente observa a intensidade no detector. E aí, se você fizer variações nessa diferença de caminhos e medir a intensidade no detector, você vai ver uma curva desse tipo aqui. Okay? Aí eu queria mostrar para vocês, né? A gente fez esse experimento ontem, isso comprova que a luz, de fato, é feita de ondas. Né? Então, está aqui o resultado do experimento, né? São os dados que a gente obteve ontem. Está até fresquinho aqui em Python, que eu programei ontem. E o legal é que a qualidade dos dados é muito boa, porque olha só, isso daqui é intensidade. Não repara, a intensidade está em voltagem, porque o detector ele dá um sinal em voltagem. Tá? E isso daqui é o tempo, porque eu estou varrendo, né? É equivalente a varrer a distância. Não estou varrendo exatamente a distância, mas é equivalente fisicamente, né? A gente pode mostrar isso. Mas eu estou varrendo a cada instante do tempo. Esse espelho aqui é como se ele estivesse numa posição diferente. Então, está em função do tempo aqui em segundos. Tá? Então, o que a gente observa no osciloscópio é esse padrão de interferência. A1 mais A2 módulo ao quadrado. Tá vendo? Então, isso é dado experimental real, de ontem, gente. Eu tomei ontem no laboratório. Tá? Então, bacana por isso. Aqui a gente tem o ruído do detector. Você vê que o detector não tem um ruído negligenciável, ele fica emitindo um ruídozinho constante lá. Né? E aqui eu tenho duas curvas, se você reparar em verde claro e em verde escuro. Né? Em verde escuro eu tenho a intensidade do A1 ao quadrado, que significa que eu vou chamar isso aqui de braço 1 e isso aqui de braço 2. O que é a intensidade do A1? É eu bloquear esse braço e olhar só para a luz que vem para cá e volta. E a intensidade do A2 é eu bloquear esse braço e olhar só para a luz que vem para cá e volta.
Então, eu tenho essas duas curvas aqui, ó. Verde escuro e verde claro. Tá? Então, olha só. Essa intensidade é 0,022 para cada um, em média, né? Mais ou menos, cortando a linha do 0,022 aqui. Então, a gente pode fazer um teste. A gente pode pegar essa fórmula aqui e testar ela para ver o valor máximo. Né? Qual é o valor máximo de intensidade, né, que eu posso ter? Qual é o máximo de I12? O máximo de I12 vai ser dado pelo A1 ao quadrado, mais o A2 ao quadrado, mais o módulo de A1, módulo de A2, vezes 2, vezes o cosseno da fase, né? Só que essa fase vale 1 no máximo, porque é um cosseno, então ele está limitado, uma função que está limitada entre mais e menos 1. Né? Ora isso é positivo, ora isso é negativo. Certo? Então, gente, olha só que bacana. Esse carinha aqui é aproximadamente 0,022. Né? Se eu ampliar aqui, 0,022. O verde claro também é 0,022. E eles são aproximadamente iguais, então esse produto aqui também é 0,022. Então eu tenho 0,044 mais 2 vezes 0,022, que é 0,044. Então o valor máximo dessa curva pode ser 0,088. Então se eu vier aqui e olhar para cá, olha, ele bate mais ou menos em 0. Ele não chega lá a 0,088, porque o experimento não é perfeito, mas ele chega perto, 0,086. Então, tudo bate, tá vendo? Então, assim, eu posso provar para vocês que a luz realmente é feita de ondas. Tá? Agora, o que é surpreendente não é isso. Isso, ok, a teoria de Maxwell explica. Agora, o que é surpreendente é que se a gente fizer esse mesmo experimento com partículas, então, se eu tiver uma fonte de fótons e eu fizer o experimento com cuidado suficiente para que eu garanta que só um fóton é emitido a cada round do experimento, então eu vou emitir um fóton por vez, tá? Tá, tá, tá. Esses fótons são produzidos identicamente. O que vai acontecer é que aqui no anteparo a gente vai observar o seguinte. A gente vai começar a ver os fótons chegarem. Eles vão chegar em lugares aleatoriamente distribuídos. Tá? Isso aqui é o experimento rodando. Aí você roda várias vezes o experimento, você vê que a probabilidade de você encontrar um clique aqui no meio é maior do que a probabilidade de você encontrar um clique aqui nos campos. Então você vai ter um padrão mais ou menos assim. Acelerando o experimento, vai ter um padrão assim. Mas agora eu não estou falando de ondas, eu estou falando de pacotes discretos de energia, de fótons. E eu vou observar esse padrão aqui. Então, é como se cada fóton interferisse com ele mesmo durante esse experimento. Agora, se eu fizer o mesmo experimento com elétrons, eu vou ter o mesmo padrão. O elétron é uma partícula, é um corpúsculo, não tem como discutir isso, é intuitivo. O átomo, se eu fizer com átomos, também vai funcionar. Então, o que acontece é que quando o átomo, o elétron, o fóton, a partícula elementar que você quiser, ou a molécula, você pode usar uma molécula se você quiser. O pessoal está fazendo com moléculas com milhares de átomos. Né? Tem o último avanço nisso, os caras fizeram experimentos de dupla feno de interferência com uma molécula de 25 kilodaltons. Isso é milhares de átomos. É muito pesado para o mundo de átomos, né? Aliás, eu posso até mostrar para vocês, o resultado está aqui. Eu estava até escrevendo sobre isso recentemente. Deixa eu ver aqui. Cadê? Acho que está para cima. Aqui. Isso aqui é um experimento, depois eu posso passar o paper para vocês. Os caras têm uma fonte de moléculas. A molécula é essa coisa aqui. Então, tem uma figura aqui. Né? E aí eles fazem uma dupla fenda com moléculas e eles veem a interferência. Olha. Tem uma interferência aqui. Claramente. Então, mesmo objetos grandes, né, se você tomar cuidado suficiente e fizer o experimento com cuidado, com cautela suficiente, você vai ver que cada objeto se comporta como se ele estivesse interferindo com ele mesmo.
Agora, todos esses objetos, né, todas essas moléculas, todos esses átomos, esses elétrons, foram inicialmente produzidos no mesmo estado. Então, eu tenho o mesmo estado aqui, né, um estado saindo aqui. Vou chamar esse estado de psi, tá? Ele está sempre produzindo o mesmo estado, né? E ele bate no anteparo como sendo uma partícula. Só que quando eu faço esse experimento várias vezes, esse estado ele mostra a estatística como se ele estivesse comportando como uma onda, né? Então, isso sugere que mesmo átomos individuais e elétrons e fótons individuais, moléculas individuais, exigem um tratamento onde o estado deles é descrito por uma onda, por um objeto oscilante. E isso é o que a mecânica quântica é sobre, é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar a desenvolver o formalismo matemático necessário para tratar de espaços de estados onde cada estado pode ser representado como uma onda, né? Uma função nesses espaços de funções. E a gente vai tentar construir essa teoria quântica em cima disso e tentar aplicar ela para descrever o mundo. Agora, dessa teoria vai ter que sair várias coisas. Vai ter que sair a explicação para esse experimento de Young, né, de dupla fenda, de por que as coisas interferem, né, mas quando ela bate no anteparo, a gente só vê um clique do detector, né, se comporta como uma partícula, mas se eu repetir esse experimento várias vezes com o mesmo estado, vai parecer que o estado está interferindo com ele mesmo. Vai parecer não, de fato ele está, né? A teoria quântica tem que explicar isso. A teoria quântica tem que explicar a quantização dos pacotes de energia do campo eletromagnético que o Planck postulou à força, né? A teoria quântica tem que explicar o átomo de Bohr, ela tem que explicar por que os níveis de energia são quantizados e por que o elétron não cai no núcleo, aonde que a fórmula de radiação de Lorentz falha, né? Ou melhor, aonde que a mecânica quântica altera as coisas para que um elétron em órbita em volta do núcleo não colapse, né? E a gente vai ver que a teoria explica isso tudo. Então, a formulação teórica da mecânica quântica, ela consequentemente, de graça, dá todas essas coisas para a gente, de uma maneira, de uma vez só, tá? Então, é um esquema realmente assim bem completo e não só ele descreve esses fenômenos que a gente está falando, mas todos os fenômenos que a gente observou até hoje são consistentes com as leis da mecânica quântica. Não existe nem uma sequer evidência experimental contrária até hoje às leis da mecânica quântica que a gente vai passar o semestre estudando. Então, o que eu gostaria de fazer agora, da próxima aula, é uma revisão de transformada de Fourier, porque a gente vai começar a estudar esses objetos matemáticos, né, que descrevem estados de sistemas quânticos, né, são as funções de onda. Essas funções de onda, elas são funções, né, que vivem num espaço de funções. Esse espaço de funções é naturalmente um espaço vetorial, né? Não é bem um espaço vetorial em dimensão finita que a gente está acostumado, mas é um espaço de Hilbert, que é um negócio que a gente vai introduzir ao longo das próximas aulas. Então, a gente vai ter que gastar um tempo fazendo esse formalismo matemático. Então, vou começar com a revisão de transformada de Fourier e depois a gente vai gastar um tempo desenvolvendo a matemática necessária para construir a teoria quântica e depois exemplos e por aí vai. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu queria abrir para dúvidas agora, então vou parar de gravar. Obrigado, gente.